Vamos iniciar agora a correção do exercício 21. A questão 21 diz: determine o coeficiente de dilatação linear de um corpo sólido homogêneo, cuja temperatura varia de 20 graus para 1020 graus Celsius. Não ocorrem mudanças de fase e o seu volume sofre um aumento de 3%. Primeira coisa a se fazer é anotar os dados da questão para auxiliar então no entendimento e resolução. Lendo novamente a questão, a pergunta, a questão quer descobrir é qual é o coeficiente de dilatação linear. Para nós chamaremos de alfa, lembram? Então a pergunta quer saber qual o valor de alfa de um corpo sólido homogêneo cuja temperatura varia de 20, que vai ser a nossa temperatura inicial, para 1020, que será a nossa temperatura final. Não ocorrem mudanças de fase e o seu volume sofre um aumento de 3%. Então, essa variação no volume, o quanto que vai aumentar é 3% em relação ao volume inicial. Antes de calcular o coeficiente, vamos rapidinho só fazer o cálculo da variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura ali que variou no processo é a temperatura final 1020 menos 20, totalizando 1000 graus Celsius de variação. Seguindo agora com as informações que temos, vamos tentar chegar no coeficiente de dilatação linear, o alfa, mas como a questão trata de um objeto, ele fala em volume, o nosso cálculo vai iniciar a partir do cálculo da dilatação volumétrica. ΔV, variação no volume, vai ser igual ao volume inicial vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. A variação do volume é 3% em relação ao volume inicial e é igual ao volume inicial, que não temos, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que também não temos, vezes 1000. A parte bacana aqui é que poderemos excluir dos dois lados da igualdade o volume inicial, porque ele se repete. Então, embora que a gente não conheça o volume inicial, não vai importar para a gente, porque vai ter um aumento proporcional de 3% apenas. Então, o quanto que era o volume inicialmente não nos interessará. O que importa para a gente é só a variação. Então, podemos tirar o volume inicial dos dois lados da igualdade e seguiremos com as contas. Esse valor é 3%, então vou colocar em outro formato, na forma de fração. Então, lembrando que 3% é 3 de 100 partes, então 3, então vai ficar 100 avos, igual a gama vezes 1000. Resolvendo essa questão agora, para poder trabalhar de uma melhor forma, esse lado da igualdade eu vou dividir o 3 por 100, então 0,03 vai ficar igual a gama vezes 1000. Para isolar o nosso gama agora, nosso coeficiente de dilatação volumétrica, passaremos o 1000 para o lado então da esquerda. Só rapidinho eu pegar aqui a caneta para vocês acompanharem. Vou pegar o 1000 e passar então para o outro lado. Por isso que ficou desse lado, simplesmente só para podermos isolar o gama. Se vocês fizerem de uma forma diferente, não tem problema, que é só para isolar a nossa incógnita. Então, resolvendo essa divisão, teremos que o nosso coeficiente de dilatação aí será de 0,00003. Lembrando que o padrão é colocar então notação científica. Nosso coeficiente é 3 vezes 10 elevado na potência 5 aí negativo, na menos 5, graus Celsius na menos 1, que esse valor vai ser a cada grau, essa vai ser a variação, nosso coeficiente desse material. Mas lembre-se, é muito importante, calculamos agora a gama, e gama é o coeficiente de dilatação volumétrico.
E a pergunta pedia que calculássemos o coeficiente de dilatação linear, alfa. Aí, partindo do princípio que vimos em sala, que gama, então, é o triplo de alfa, se eu quiser calcular alfa, alfa será o quê? 1/3 de gama. Para encontrar o valor de alfa, então basta pegar o valor de gama e dividir por 3. Aí temos então que alfa será 1 vezes 10 elevado na menos 5 graus Celsius na menos 1. Entendido?